Salve, salve, queridos alunos! Nós vamos para a nossa quarta aula de filosofia, onde nós estamos discutindo o posicionamento iluminista e o pensamento do filósofo Kant. Eu sou o professor Alex e hoje quero conduzi-los nessa aula a nós refletirmos sobre o dever moral segundo o pensador Immanuel Kant. Bem, precisamos recordar alguns conceitos que para nós são importantes, sobretudo o que ficou na nossa última aula em relação ao imperativo categórico. Compreender o imperativo categórico é fundamental porque ele vai levar a gente a um agir ético. Ou seja, lembrem-se que o imperativo categórico é o teste. Você sujeita a ação que você vai tomar a um teste. Se ela passar nesse teste, ela se torna uma ação ética. Se ela não passar nesse teste, não a faça. Se ela de repente te causa constrangimento ou é algo que você não deseja que se torne universal, tome cuidado, porque nós estamos entrando num campo não ético. Todo esse pensamento de imperativo categórico, agir ético, já está profundamente mergulhado e inteirado na filosofia do Kant. Mas nós temos outras perguntinhas que também são importantes. Parar a aula nesse momento e refleti-las é fundamental. Como, por exemplo, por que seguimos regras? Você já parou para pensar nisso? Por que cumprimos leis? Existem leis e regras que podem ser questionadas ou não praticadas? Vejam só a profundidade desses três questionamentos. Parecem perguntas que, ao mesmo tempo, surgem de uma talvez de uma infantilidade, mas elas são bem reflexivas e vão exigir toda a nossa postura filosófica, toda a nossa postura racional para que a gente possa respondê-las de modo mais adequado. Bem, o segmento de regras, o cumprimento de leis, a existência de leis e regras que podem ou não podem ser cumpridas está inserido no campo filosófico do nosso pensador Immanuel Kant. Gente, vai surgir aí uma palavrinha fundamental que você precisa ter bem em mente. Para o Kant vai aparecer a ideia do dever. O dever para ele é um pensamento muito abrangente e que vai fundamentar toda a sua filosofia. O dever moral é uma ação, é uma atitude que você impõe a si mesmo, que você coloca para si mesmo, porque é o dever que vai te dar uma vida mais justa, uma vida mais honesta, é o dever que vai te dar um comportamento correto e adequado em sociedade. É o dever que vai te dar e vai favorecer que o seu comportamento seja controlado e o seu comportamento possa ser validado diante da sociedade. Aí convém a gente perguntar, se o dever é uma imposição que você se dá a si mesmo, quais são as imposições que você já aceitou? Quais foram as imposições, os deveres que você já encarnou dentro de si e que você os cumpre porque sabe que eles te darão um modo correto de viver? A gente pode pensar no casamento. Qual seria o dever mais fundamental num casamento? Esse dever que você se impõe, essa imposição aceita pelo noivo, pela noiva, e que fazem com que o casamento tenha um proceder correto. Quais são as imposições, os deveres que nós temos dentro de uma sala de aula e que quando nós cumprimos esses deveres, eles tornam o nosso ambiente mais adequado e tornam o nosso estudo mais correto. Então percebam que existem várias e várias imposições e deveres que nós vamos associando ao nosso dia a dia e esses deveres, como o próprio Kant já dizia, precisam estar de acordo com a máxima universal. Bem, o imperativo categórico vai exigir, diante do moral e do dever, ele vai exigir todo o uso da nossa racionalidade. Não é mera aceitação, é pensamento, é posicionamento, é o uso racional daquilo que a lei, daquilo que o dever e daquilo que o direito já nos dá. Outra coisa importante, o dever é uma atitude do sujeito que conhece, do sujeito epistemológico, ou seja, daquele sujeito que raciocina, que usa o seu pensamento, que usa a sua razão. O dever ele não é coisa qualquer, é um dever que é processado pela nossa racionalidade. Existe também o dever enquanto sentimento. É quando você sente que aquilo precisa ser feito, que é a coisa correta a ser feita. E é interessante salientar que o dever para o Kant não anula a nossa liberdade.
O fato de você ter que cumprir regras, leis, deveres, não significa que você não seja uma pessoa livre. E interessante observar que para o Kant o dever, o sentimento de dever, de cumprir o que é correto, vai eliminar as nossas inclinações, as nossas vontades, as nossas paixões. E ele vai salientar que existem dois tipos de deveres: os deveres perfeitos e os imperfeitos. Vamos tomar aqui primeiro o perfeito, para que a gente possa refletir um pouquinho. O dever perfeito ele é sempre colocado para a gente de modo negativo. Ele sempre vai ser composto de um não. Então a gente tem um dever perfeito. Não minta, não roube, não mate, não agrida. Esses deveres perfeitos, para o Kant, eles são inquestionáveis e não pode haver sobre eles nenhuma exceção. Ou seja, é agir conforme a lei moral. Não se questiona, se segue. Usando a sua razão, você passa a entender que o não matar, o não mentir, o não maltratar, o não agredir e o não roubar são deveres importantes, máximas universais, que precisam ser aceitos. E nós temos os deveres imperfeitos. Esses deveres eles já são falados de modo afirmativo. Como, por exemplo, faça caridade, ajude o próximo, ame seu irmão, acolha quem precisa. Reparem que eles não têm um não. Eles são colocados de modo afirmativo. O diferencial do dever perfeito para o dever imperfeito é que no dever imperfeito não existe uma obrigação. Se lá no dever perfeito você tem uma obrigação, você não pode discutir, só deve cumprir, aqui, fazer caridade, amar o próximo, ajudar quem precisa, é apenas uma questão de escolha. Ou seja, fazer o bem aqui vem depois, se for necessário e possível. Se você consegue ajudar o próximo, faça. Se você consegue fazer caridade, amar o seu irmão, o faça. A diferença é que aqui não existe uma questão de obrigatoriedade. Tá? O pensamento do dever derruba a arrogância e o amor próprio e é tido como princípio supremo de toda a moralidade. Vão comigo lá no livro de vocês, na página 424. Eu vou fazer uma leitura rapidinha com vocês e depois vocês terão ali alguns exercícios para resolver. É um exercício de interação. Nesse momento você pode interagir com seus colegas online, você pode interagir de repente com seus pais, seus avós, com seus irmãos. Mas o exercício de interação ele salienta um exemplo bem interessante. Olha só. Certo dia, um homem saiu de casa para pagar uma dívida. O dinheiro estava bem guardado em um dos bolsos de sua calça. No meio do caminho, ele encontrou uma senhora pedindo esmola. Ela estava com um aspecto muito triste, de quem estava sofrendo com aquela situação humilhante. O homem então pegou o dinheiro do bolso e, sem pensar duas vezes, entregou à senhora para que ela pudesse resolver seus problemas. Aí é que vem a grande reflexão. Segundo o pensamento de Kant, a ação do homem é considerada um dever perfeito? Por quê? Ou seja, começa a perceber que essa reflexão ela é importante. Ele tinha a obrigação de pagar as contas. As contas são um dever necessário e que precisam ser aplicadas ao universal. Mas a ação dele, ela é imperfeita ou perfeita? Então convém que vocês possam refletir e agora usar desses conceitos que vocês conseguiram comigo, ou ao mesmo tempo vocês vão alcançar com o estudo do material e aplicá-las sobre esse exemplo. Vou deixar para vocês, como atividade, o estudo das relações de conceitos lá da página 426. Estudar aqueles conceitos ajuda a organizar o nosso pensamento e o nosso estudo. E deixo para vocês também a tarefa de acessar a nossa plataforma e adequarmos, associarmos tudo aquilo que nós vimos nessas 4 aulas e colocar isso em prática. Gente boa, agradeço. Até a próxima. Abraço.